Olá pessoal, esse aqui é mais um vídeo da série do HQBird 2020 e que mostra as funcionalidades dessa ferramenta. Dessa vez a gente vai falar sobre replicação. A replicação do HQBird 2020 funciona tanto para a versão 2.5 quanto para a versão 3.0 do Firebird. Primeira pergunta, por que a gente precisa de replicação? Uma das questões é em relação à disponibilidade, segurança e outra em relação à velocidade. Vamos falar sobre a questão de segurança. Se a gente tem um banco grande, falar de 20 a 6 GB, a recuperação automática com o First Aid é muito lenta. Se der um problema no banco, a gente vai usar o First Aid, que é a melhor ferramenta para recuperação de bancos que tem. Ainda assim, ela é muito lenta. Você vai ter uma disponibilidade de mais de 8 horas. Ou até mesmo impossível, se o banco tiver mais de 100 GB. A recuperação manual, feita por especialistas, como é o caso do pessoal da IV Social, ela é muito cara, custa mais de $1.000 e também é lenta, leva mais de um dia. Então, assim, se você tiver um problema num banco de dados grande, você vai ter problema de disponibilidade, você vai demorar até voltar esse banco no ar. Bancos de dados grandes geralmente estão ligados a grandes empresas. E em grandes empresas, perdas não são toleradas, quer dizer, a gente não pode assumir que a gente vai voltar um backup do dia anterior ou uma coisa do tipo e que a gente vai perder meio dia de trabalho. Outra coisa, o tempo de indisponibilidade, ele é muito caro. Imagina uma empresa ficar parada lá meio dia, um dia, 2 horas, né? Custa muito caro. Então isso não é tolerado, é impossível viver com a situação. E o outro ponto é a questão de performance. A gente pode dividir a carga de leitura entre o master e as réplicas e também pode aumentar a velocidade de escrita. A gente vai ver como a gente vai lidar com cada um desses cenários em seguida. Como que a replicação funciona? A gente tem o master, né, que é o banco de dados principal, e uma cópia, né, a réplica. A gente pode ter essa replicação de duas formas, de forma síncrona ou de forma assíncrona. A forma assíncrona, ela vai gerando segmentos de uns arquivos que chamam de segmentos de replicação, tá, em que contém tudo o que está sendo mudado no master. E de tempos em tempos, você aplica esses segmentos na ordem na réplica. Tá? Então, com isso, a réplica vai se atualizar e ficar igual ao master. Tá? Então, um tempo típico para fazer essa sincronização é a partir de 10 segundos, tá? na replicação assíncrona. Na replicação síncrona, ela é feita em tempo real, no momento do commit. Então, quando você faz o commit no banco master, ele vai e faz a atualização em tempo real na réplica. Então, depende muito da velocidade da rede. Tá? Depende muito, muito mesmo. Tem que ter uma rede muito rápida para isso funcionar bem. Como que a gente faz a questão da alta disponibilidade baseada na replicação ativa? Primeira coisa, da diferença, né, entre... A gente não vai precisar fazer um backup restore, né, no caso de ter um problema. A gente faz um backup de tempos em tempos do banco, isso, obviamente, né? Mas eu digo, para fazer, se tiver um problema no banco, a gente não vai depender desse backup, a gente não vai fazer um restore, porque também é um processo muito lento. O que a gente vai fazer é botar a réplica no ar. Tá? O setup é muito simples. Tá? Ele não precisa de criação de triggers e rotinas especiais. Ele é feito apenas através de configuração das ferramentas de replicação. A replicação é lógica e ela replica tanto DML quanto DDL, quer dizer, tanto os inserts, updates e deletes, quanto as alterações na estrutura do banco. Então, se der um alter table, adicionar uma nova coluna, criar um novo índice, tudo que for feito vai ser replicado para a réplica. Tá? Então, elas sempre vão estar com a mesma estrutura. Como que a gente tem soluções de alta disponibilidade com o HQBird? A primeira delas, chamada Swarm Standby, ele é baseado na replicação assíncrona e pode ser separado geograficamente. Quer dizer, essas réplicas elas não precisam estar no mesmo local físico. Elas podem estar em locais distantes geográficos, até para a questão de um desastre maior, né? No caso de um incêndio, um terremoto, uma enchente, qualquer coisa do tipo. O roubo, né? Qualquer coisa nesse sentido. Ela requer um servidor de réplica, né? Vai ter um master e vai ter um de réplica. E ele é recomendada para soluções que precisam de uma alta disponibilidade, acima de 99%. Uma outra opção também é o backup em nuvem. Então, também usando os recursos de replicação assíncrona, você vai gerando esses segmentos, né, no servidor master, e de tempos em tempos ele vai fazer esse upload desses segmentos para a nuvem. Então ele vai jogar esses segmentos para a nuvem e aplicar um banco que está na nuvem. Então também, né, isso vai estar o servidor pode estar em qualquer lugar da nuvem, garantindo
também tolerância a desastres naturais e coisas do tipo. Existem outras soluções de alta disponibilidade também que são específicas para o tipo de deploy que você precisa. E você pode usar a replicação síncrona para isso. Ele vai reduzir o downtime para poucos segundos, tá? Só que vai requerer no mínimo 2 servidores, tá, de réplica. O servidor principal e no mínimo 2 de réplica. E uma coisa muito importante, a conexão tem que ser de alta velocidade, acima de 10 gigabits. Vamos analisar aqui alguns cenários. O primeiro que a gente falou do Warm Standby. Então, a gente tem aqui o nosso banco de dados master. Conforme as alterações vão sendo feitas, ele vai girando os segmentos de réplica. E de tempos em tempos, esses segmentos de réplica vão ser aplicados na base de dados de réplica. E aí você define esse intervalo de 10 a 90 segundos. Então você vai ter uma réplica, né, com um delay de um pequeno intervalo, de 10 a 90 segundos. O segundo cenário que a gente falou, né, do backup em nuvem. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui a nossa base master. Tá? Vamos também gerando as nossas réplicas. Essas réplicas vão via FTP ser transferidas para um servidor na nuvem do Google, da Amazon, da Azure, qualquer nuvem que você quiser, e ela vai ser aplicada nessa réplica. Tá? Então é o mesmo conceito básico da replicação assíncrona. Aqui a gente tem um desenho um pouco diferente, né, de um deploy especial, aí, usando a replicação síncrona. Na replicação síncrona não tem essa história de gerar os segmentos de réplica. Conforme as alterações são feitas no banco master, ela é feita em tempo real para as réplicas. Tá? E por isso ela depende de uma conexão muito boa, uma conexão muito rápida, porque senão todas as operações de insert, delete ou update elas vão se tornar lentas, porque ele vai ter que esperar ela ser executada no banco de réplica ou nos bancos de réplica para depois ser liberado, né, para seguir adiante a função aqui no banco master, porque ela vai fazer de forma síncrona. Vamos olhar aqui um cenário do que pode acontecer. O banco de dados master caiu. O que acontece? Assim que o banco caiu, se a gente voltar aqui um pouquinho, eu tinha um master, uma réplica e uma segunda réplica. Quando o banco de dados cai, uma das réplicas assume e vira o master, e a segunda réplica fica fazendo a função de réplica mesmo. Então a gente tem um downtime super baixo aqui, porque a gente vai ter esses dados em tempo real sendo sincronizados. O que a gente pode falar sobre o impacto de performance da replicação? Para a replicação assíncrona, é por volta de 1 a 2%, né, de aumento aí do tempo de fazer as operações de escrita. Tá? As operações de leitura nada muda. Para a replicação síncrona, é por volta de 3 a 5%, depende muito da velocidade da rede. Quantos usuários que podem ser suportados, né, na replicação? O maior caso que tem aqui na IB Surgeon, o maior cliente tem 1.200 usuários, né, para o banco de dados, para um banco de 660 GB. Então, assim, atende números bem grandes de quantidade de usuários, né, para trabalhar com a replicação. Qual que é o delay da replicação? Então, como já foi falado, para a replicação assíncrona, o limite prático é de 10 segundos. Tá? Colocar menos que isso não faz muito sentido. Mas ele pode ser um pouco maior, até, sei lá, cerca de 90 segundos. E para a replicação síncrona, não tem delay. Quer dizer, você comitou no banco, ele vai, em tempo real, replicar para as réplicas, né? Sincronizar com as réplicas. Só que vai diminuir um pouquinho a performance dos inserts, updates e deletes. De novo, é muito importante que a rede seja bem rápida e estável. Como que a gente pode usar a replicação? Até então a gente estava falando sobre a parte de alta disponibilidade, quer dizer, se der um problema no meu banco, como que eu posso voltar isso o mais rápido possível? Agora a gente vai falar em como a gente pode aumentar a performance do Firebird usando a replicação. Tá? Então aqui a gente está falando da replicação síncrona. Então hoje, como que é o uso típico? A gente tem lá o usuário 1, 2, 3, usuário N. Todos eles estão conectados à mesma base de dados Firebird. O usuário 1 está fazendo um insert, o 2 está dando um select, o 3 está fazendo um update, o 4 está dando um delete, e assim vai. O usuário N está rodando um report, né, super pesado. Então todos eles estão usando o mesmo banco, competindo pelo mesmo disco, que é o gargalo do sistema de banco de dados. Então aqui está todo mundo, então esses N usuários, esses 50, 100, 1000, né, 600, 1200, todos eles vão estar competindo pelo mesmo recurso que é o disco. Então, como que a gente pode usar a replicação para aumentar a velocidade de leitura primeiro? Primeira coisa importante a gente salientar aqui é que existe uma relação típica entre leituras e escritas de 99 para 1. Quer dizer, para cada 99 leituras é feita uma escrita. Esses aqui são gráficos de um banco de dados real, de uma situação real, tá? Em que o azul indica a quantidade de leituras que foram registradas nesse banco, num determinado período, e o vermelho aqui é a quantidade de escritas. Então a gente pode ver que a quantidade de
escritas é infinitamente menor aqui que a quantidade de leituras. Então, se a gente conseguir melhorar a velocidade de leitura, a gente vai estar melhorando a maioria das nossas carries. Tá? Então, como que a gente pode usar isso com replicação? Ao invés de a gente conectar todos os nossos usuários ao mesmo banco, a gente conecta grupos de usuários a cada banco. Então, o usuário 1, 2 e 3 estão ligados ao banco master, o usuário 4, 5, 6 está ligado à réplica 1, o usuário 30, 31, 32 está na réplica 2, e assim vai. Você pode ter N réplicas e você divide os usuários para se conectar em cada uma delas, para fazer as leituras. Então, com isso, você aumenta em muito a velocidade, né, de leitura. Você escala horizontalmente. Você consegue aumentar, né, a velocidade de forma horizontal. Adicionando mais servidores, mais réplicas, você consegue aumentar a sua velocidade. E de forma linear. Né? Você coloca 2 servidores, eles vão ter 2 vezes mais performance do que um só. Aqui, como dito, né, o HKBird Enterprise ele permite várias réplicas. Tá? Toda a parte de replicação ela é exclusiva da versão Enterprise do HKBird. A versão Standard e Professional não possui esse recurso. Tá? Aqui um delay típico, né, de 1 a 3 segundos, você tem aqui N réplicas. Por exemplo, uma réplica só para reports, uma outra réplica para um outro grupo de usuários, e assim vai. É um cenário um pouquinho diferente. O que a gente consegue com as replicações síncronas, que é o que a gente está falando aqui para aumentar a velocidade no caso das leituras? É uma replicação rápida em tempo real entre registros, que acontece no commit. Então, quer dizer, dei um insert no banco master, a hora que eu dou o commit, ele replica para todas as réplicas. Algumas tabelas podem ser excluídas da replicação. Tem tabelas que realmente não são interessantes para replicação. Tabelas de log, de repente coisas do tipo, você pode excluir. Tá? O setup é super simples. Tá? Não depende de criação de trigger ou de mudanças no esquema de banco de dados. A única coisa que é necessário é ter uma primary key ou uma unique key, né, uma chave única, para cada tabela. Não é necessário fazer backup restore e ele suporta as mudanças de metadados. Quer dizer, quando tiver alteração das tabelas, de índice, uma coisa do tipo, ele vai também suportar essa replicação. E ela é disponível no Firebird 2.5 e 3.0. Agora que a gente já falou de como que a gente pode escalar a velocidade das leituras, como que a gente pode fazer o mesmo para as escritas? Através de Forced Writes. No caso, a gente sempre ouve falar que Forced Writes On, isso é o mantra, né? Forced Writes tem que estar on, Forced Writes tem que estar on, por questão de segurança. O Forced Writes é o que vai garantir que o banco de dados não se corrompa, caso tenha uma queda de energia, uma pane no controlador de disco, qualquer coisa do tipo. Agora o que acontece? Ele acaba diminuindo a vantagem, a velocidade de escrita, porque ela vai ter que ser garantida em uma ordem e tem que garantir que ela foi escrita efetivamente no disco, quer dizer, não está em cache, não tem nada disso, e que está gravada no disco, que é para ter a garantia de que não vai dar problema. Tá? Se você desliga o Forced Writes, né, trabalha com Forced Writes off, você tem uma vantagem, você aumenta até em 3 vezes a velocidade de escrita. E tem uma grande desvantagem, que aumenta a chance de corrupção. Quando você trabalha com um banco de dados único, né, quer dizer, o nosso modelo tradicional, o Firebird com um banco de dados, a gente não pode se dar o luxo de desligar o Forced Writes para ter uma vantagem de 3 vezes na velocidade de escrita por conta da chance de corrupção, se tiver algum pane, ou no sistema operacional, ou mesmo no hardware. Então, a gente sempre trabalha com Forced Writes, por isso que sempre tem o mantra Forced Writes On. Agora, quando a gente trabalha com a replicação, a gente pode usar um velho truque e fazer o quê? Manter o master com Forced Writes off, quer dizer, a gente vai aumentar em 3 vezes aqui a velocidade de escritas. Como ele replica de forma síncrona para a réplica, né, ele faz essa sincronização aqui de forma síncrona, a hora que eu fizer o commit no master, ele já vai jogar para a réplica. No réplica, eu mantenho o Forced Writes on. Então, se por acaso tiver um pane e aqui esse banco de dados danificar porque ele estava com o Forced Writes off, a réplica que está com o Forced Writes on vai garantir que esteja tudo ok. Então essa é uma forma de aumentar muito, né, até em 3 vezes aí, a velocidade de escrita e sem comprometer a segurança, porque a gente vai ter uma cópia que vai estar garantidamente íntegra, que é a réplica. Quando a gente junta essas duas estratégias, a gente consegue aumentar tanto a parte de leitura quanto a parte de escrita. Então a gente tem N réplicas para a gente dividir as leituras, grupos de usuários em cada réplica. Então cada grupo de usuário vai estar lendo de uma das réplicas, então a gente vai dividir, né, essa carga de leitura. E a gente vai usar o Forced Writes Off no master, né, para aumentar a velocidade de escrita, e a réplica vai estar com o Forced Writes On, para poder garantir a integridade do banco em caso de uma falha catastrófica, né, de
sistema operacional, qualquer coisa do tipo. Então, usando essas duas técnicas, a gente consegue aumentar de forma considerável tanto a velocidade de leitura quanto de escrita. E também, né, como já dito, a parte de aplicação ela serve para garantir a disponibilidade, quer dizer, o sistema vai ficar o menor tempo possível fora do ar em caso de uma pane. Sobre a parte de aplicação é isso que eu queria falar, e eu volto no próximo vídeo falando sobre mais funcionalidades do HQBuddy 2020. Até mais, pessoal. Um abraço.